Olá pessoal, sejam bem-vindos à Vitrine Educativa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dislexia. É um tema bastante amplo e por isso nós vamos falar apenas de uma forma mais geral, introdutória. Antes de iniciar o tema propriamente, eu gostaria de trazer algumas questões de legislação, como por exemplo a Constituição Federal de 88, que traz a educação como um direito fundamental, está entre as cláusulas pétreas, ou seja, algo que não pode ser modificado. No artigo 205, a educação é colocada como um direito de todos e um dever do Estado e da família. No artigo 206, também é trazida a questão das condições para o acesso e permanência da criança, do adolescente na escola. Além da Constituição Federal, nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de 96, nós temos resoluções referentes à pessoa com deficiência, nós temos diversas diretrizes para tratar e abordar assuntos sobre pessoas com necessidades educacionais especiais. Então, legislação, respaldo jurídico é o que não falta. Tendo em vista tudo isso, a gente pode pensar que as escolas, elas não podem negar a vaga, negar a matrícula de uma criança, de um adolescente, alegando que não atendem pessoas com deficiência, pessoas com transtorno, dando como justificativa, como motivo para essa negativa, algo como uma disfunção, um distúrbio ou mesmo uma deficiência. Então a escola não pode fazer isso. Além dessas questões, a escola precisa desse preparo para receber todo e qualquer aluno. Então, desde uma acessibilidade arquitetônica, intérprete de Libras, material em braille, enfim, diversos recursos, ferramentas, sejam recursos materiais, sejam recursos pessoais, para garantir esse acesso e essa permanência das crianças, adolescentes e adultos, porque no ensino superior também tem que acontecer esse acesso e permanência, tá? Então é um direito inegável. Porque existe sim, e a dislexia tá, dentre diversas outras questões, como a pessoa com dislexia, ela tem uma necessidade educacional especial, e precisa ser atendida em suas necessidades, em suas particularidades, enfim. A dislexia, ela é uma disfunção, uma desordem neurológica específica com base na linguagem. Tem uma ligação com a capacidade de leitura, mas também pode afetar o processamento de informação como um todo. Então, desde a fala, a escrita, a escuta, a memória, a soletração, o manuseio de tempo, as relações espaciais, o cumprimento de instruções simples, ou seja, diversas questões que são inerentes, que fazem parte da dislexia, que podem fazer parte desse quadro. O diagnóstico, ele é dado por uma equipe multidisciplinar, então a avaliação ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Dentre muitos métodos, um método que tem funcionado é o método fonético, com questões com essa abordagem multissensorial. Então, audição, visão e tato. O ensino precisa ser sistemático, então individualizado, organizado e sequencial.
Bom, gente, vou tentar dar algumas dicas para os professores de estratégias, de ferramentas, de comportamentos que podem auxiliar a turma como um todo e, consequentemente, a criança com dislexia. Não existe receita pronta. Não tem como passar um protocolo, uma instrução que vai funcionar para todas as pessoas do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Então, o que eu vou dar aqui são algumas sugestões que você precisa testar para ver o que é que funciona com a sua sala de aula, com a sua turma, com os seus alunos, tá? Então, algumas coisas, algumas possibilidades. Trazer o aluno para sentar mais perto da lousa, mais perto do professor. Falar de forma clara, objetiva. Falar olhando para a criança. Perguntar se a criança realmente entendeu. Então, averiguar se a criança compreendeu o que você explicou ou se ela compreendeu o que é para ser feito em determinada atividade, em determinado exercício. Utilizar fotos, figuras que tenham uma correspondência direta com o conteúdo, com a atividade, com o exercício, com a avaliação, porque vai servir como um apoio, né? Um apoio visual. Então, precisa ter essa relação direta. Caso você vá utilizar, precise utilizar de um conteúdo, de um texto muito longo, um conteúdo muito denso, eu sugiro que você divida esse conteúdo em blocos. E entre esses blocos, que você faça o uso de diferentes atividades, que você intercale com atividades que demandem outros estímulos, que demandem outras linguagens. Além disso, utilizar outra metodologia que não só a aula expositiva, que não só a utilização de leitura e escrita de textos. Então, você pode utilizar filmes, documentários que falem sobre o tema, que abordem o conteúdo que você está trabalhando com a criança, para ser algo mais ilustrativo. Você pode trabalhar no laboratório com atividades práticas, partindo do concreto, utilizando jogos, para que a criança consiga materializar e visualizar algumas coisas. Você pode também propor alguns passeios, algumas visitas em lugares que tenham relação também com o conteúdo, para que a criança consiga ver esse conteúdo sendo aplicado na prática. Então, diferentes metodologias também é algo bastante positivo e que pode funcionar para a sala como um todo. Todo mundo vai sair ganhando com essa diversificação. Parte de avaliação, gente. A avaliação escrita, ela é importante para todos os alunos. É importante essa sistematização, essa organização e esse registro escrito. Para as crianças com dislexia, para os adolescentes, enfim, para o aluno com dislexia, pode ser que o aluno precise de um ledor, então alguém que leia as questões para ele, e pode ser, dependendo do caso, que o aluno precise de um escriba. Então, ele fala e a pessoa apenas transcreve o que ele disse. Então, dependendo do caso, pode acontecer. Caso a criança não utilize um escriba, ela mesma escreva, responda, a sua prova, antes da correção, o professor pode e deve chamar a criança e perguntar o que ele quis dizer em cada uma das suas respostas. E aquilo que ele explicar oralmente, o professor pode contabilizar para sua nota. Então, também é algo bastante legal e importante que o professor pode fazer como uma adaptação da avaliação. Dar mais tempo de prova também pode ser uma estratégia importante
Então, deixar que a criança fique um tempo a mais fazendo aquela avaliação. Outra coisa, levar a criança para fazer a avaliação em outro ambiente, caso o ambiente da sala de aula seja muito ruidoso, enfim. Se o professor julgar que aquele aluno vai conseguir se concentrar melhor, vai ter mais tranquilidade para fazer em outro ambiente, ele pode sim proporcionar isso para o seu aluno. Caso o conteúdo seja muito grande, é preferível, ao invés de fazer uma prova só, cobrando todo o conteúdo de uma vez, fazer diversas avaliações cobrando o conteúdo aos poucos. Isso também pode funcionar muito bem. Outra questão, utilizar o mesmo tamanho de letra e a mesma fonte. Então, na hora de digitar a avaliação, a atividade, não ficar utilizando diferentes fontes, diferentes tamanhos, tentar deixar uma prova mais clean, vamos dizer assim. E quando for utilizar alguma imagem, alguma figura, algum ícone, algo que tenha realmente uma relação com o exercício, com o que está sendo cobrado, com o conteúdo. Algo que sirva como um apoio visual e não algo que vá poluir. Outra coisa, e não menos importante, é utilizar diferentes formas de avaliação, não só a avaliação escrita. Então é muito importante que o professor proporcione para os seus alunos outras avaliações que não ocorrem só no final do bimestre ou do mês. Então, a frequência do aluno, o comportamento do aluno, a participação em sala de aula, trabalhos em grupo, seminários, avaliação oral, atividades práticas, tudo isso pode compor a nota e vai com certeza fortalecer e melhorar o processo de aprendizagem da turma como um todo. Isso vai ser benéfico para todos os alunos, tá? Eu espero muito que tenha feito algum sentido para você, que algo do que eu disse sirva para você aplicar, pelo menos tentar aplicar na sua sala de aula com os seus alunos. E depois vocês me contem se deu certo, se funcionou e se tem a ver, se faz sentido, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo enorme e até a próxima!